Hoje nós vamos falar um pouco sobre débito cardíaco, tá? Um tema que é bem importante aqui na sala de hemodinâmica. Vamos falar um pouquinho sobre as definições. Antes de mais nada, eu vou explicar um pouco sobre a lei de Frankenstein, que vai ajudar bastante a gente a entender alguns fatores que vão influenciar no débito cardíaco. Os fatores pré-determinantes, que são pré-carga, pós-carga, contratilidade. O que vai influenciar, quando que ele vai estar aumentado ou não, e alguns métodos de monitorização. Os métodos de monitorização, eu estava até colocando, mas como nós vamos ter aulas específicas sobre isso, eu vi que vai ter todas basicamente, então eu vou só citar e a gente vai vendo nas aulas apropriadas. Então, como que a gente define o débito cardíaco? Né? O débito cardíaco, que é uma coisa que a gente ouve muito falar em UTI, é basicamente a quantidade de sangue bombeado para a aorta a cada minuto pelo coração. Né? Então, fazendo uma ponte com a parte da ventilação mecânica, é como se fosse o nosso volume minuto. Né? A gente vai saber o quanto que vai sair nesse período de tempo. Tem algumas outras definições que alguns capítulos mostram, que são a quantidade de sangue que flui pela circulação, que é basicamente que a maior parte do nosso sangue está na parte dos vasos, né? 80% já fica ali dentro dos vasos, e toda vez que o coração bombeia, parte sai pelo ventrículo esquerdo e volta novamente o sangue pelo átrio direito, né? Então, esse fluxo que, em condições fisiológicas, o que sai é o que entra, também pode ser considerado como débito cardíaco. E a soma dos fluxos sanguíneos que a gente tem para todos os tecidos, que são basicamente definições para as mesmas coisas, que é o que sai durante o tanto que vai circular por minuto. Via de regra, o débito cardíaco ele é associado muito com retorno venoso. Então, se a gente tem um retorno venoso maior, em condições fisiológicas, o débito cardíaco vai estar aumentado. Tá? Isso eu vou explicar mais de uma forma mais fácil na hora que eu mostrar sobre a lei de Frankenstein. Os valores médios normais em repouso para os homens e para as mulheres, o homem fica em média de 5,6, para as mulheres de 4,9. Isso para homens e mulheres saudáveis, na fase adulta, que não tem nenhuma comorbidade, em situação de repouso, tá? Vou explicar também como que chegaram nessa faixa, tá? Mas basicamente ela varia de 4 a 6 litros por minuto. E o débito cardíaco vai variar a cada momento baseado em como que o paciente está, né? Como que a pessoa está. Se ela tudo vai influenciar basicamente pelo nível metabólico basal desse paciente, né? O quanto que o organismo desse paciente precisa de débito, de sangue, desse fluxo sanguíneo. Se o paciente vai estar em repouso ou se ele vai estar fazendo uma atividade, baseia-se também na idade e nas dimensões corporais. Esse aqui é um fluxo só para mostrar mais ou menos o que a gente tem, aonde que a gente tem localizado esse fluxo sanguíneo pelo corpo. A gente vê que alguns órgãos usam mais e outros usam menos fluxo sanguíneo, né? Então, por exemplo, aqui nós temos o músculo, que aqui está combinativo, que exemplificando na parte do repouso, né? Então a gente tem ali que o músculo em situação de repouso ele usa mais ou menos 15% do nosso fluxo sanguíneo tecidual normal, basal. E quando a gente faz uma atividade física, um esforço, desde os mais leves, como subir uma escada, andar num corredor, conversar, então vai aumentando conforme a sua necessidade metabólica e quanto mais estresse você acaba sujeitando esses músculos, você vai exigir mais deles. Tanto é que os maratonistas, por exemplo, eles chegam a precisar de 4, 6, 8 vezes mais débito cardíaco a depender do esforço físico que eles fazem. Tá? E aí tudo isso vai influenciar. Então a gente tem o débito cardíaco que ele vai sair pelo coração direito, o fluxo normal, né? O paciente sai pelo esquerdo, pelo ventrículo esquerdo, vai fazer toda essa circulação pelo corpo, vai ter o retorno venoso que vai voltar até o coração direito, né, que é o átrio direito. Então, esse fluxo, quanto de sangue que vai girando pelo nosso organismo, é o débito cardíaco. A lei de Frankenstein foi em homenagem a dois pesquisadores, né, o Frank e o Starling, vou recordar agora o primeiro nome deles, mas eles que estudaram muito, foram os pioneiros, estudaram muito sobre isso e conseguiram fazer essas hipóteses para provar como que funciona esse fluxo nos pacientes, tá? Então acabou recebendo essa homenagem para ele. O sangue, o coração, ele faz o bombeamento automático de todo o sangue que entra nele, né? Então a gente tem um sistema nervoso autônomo que está lá fazendo o coração bater várias vezes por minuto, né? Cada um tem a sua frequência cardíaca basal que vai influenciar
baseado na atividade que o paciente está tendo. Quando o sangue entra, o coração tem a função de jogar esse sangue para frente. Então, se, por exemplo, uma sístole normal, a gente recebe uma média de 80, chega de 50 a 100 ml por batimento. Se um paciente está recebendo 70 ml, tá passando para frente, bombeando esses 70 ml. Quando aumenta o retorno venoso, e aumenta para 80, 90, 100 ml por diástole, né? Acaba entrando 100 ml, o coração ele tenta empurrar esse sangue para frente. Então, caso ele não esteja passando os limites fisiológicos dele, tudo que vai entrar vai sair. Então, como ele tem esse bombeamento automático, ele não precisa fazer nenhuma regulação muito adicional por conta disso. Ele automaticamente vai empurrar isso para frente, né? Então, a gente consegue igualar o débito cardíaco, né, associar ele à quantidade de retorno venoso. Quanto maior é essa distensão do coração, ou seja, quanto mais volume entra nessa diástole ventricular, mais vai ter um estiramento dos cardiomiócitos, vai ter a separação dos filamentos de miosina, actina, que vão estirar para situações mais ideais. Quando a gente tem pouco volume, o estiramento deles é muito fraco, né? Eles ficam muito sobrepostos, eles não conseguem se contrair de forma adequada. Então, quanto mais eles vão se estirando, se distanciando, eles conseguem fazer uma contração maior. Isso aumentando a força contrátil e aumentando o débito. Junto com isso também, esse estiramento, essa distensão do coração, como não é só o ventrículo esquerdo que faz essa distensão, é o coração como um todo, né? Vai ter também um aumento do átrio direito, que é onde fica o nó sinusal. Esse estiramento ali, que acaba influenciando na região do nó sinusal, ele vai influenciar também um aumento da frequência cardíaca. Não é o mecanismo que mais faz com que aumente o débito cardíaco, mas aumenta aí de 10 a 15% a frequência cardíaca, e isso vai auxiliar também, vai ajudar a aumentar o débito cardíaco, né? Tem aqui um gráfico explicando como que funciona essa lei do Frankenstein. A linha do meio aqui a gente vê um paciente que está com uma função cardíaca normal. Então aqui é o volume que vai na sístole ventricular, né, o tanto de volume vai ser ejetado, e baseado aqui na pré-carga, né, que a gente vai ver no próximo slide. Mas basicamente, em condições normais, quanto mais você vai aumentando o volume, maior você vai aumentando a pré-carga desse paciente, até um ponto onde começa a entrar num platô, e aqui acaba cortando o gráfico, mas ele começa a diminuir, porque o estiramento é tão grande que passa da distância ideal dos filamentos, e aí ele já vai tendo uma dificuldade de fazer essa contração, né? É igual um balão, você aumenta ele, você consegue soltar ele e volta para a posição de repouso, né? Ele tenta fechar novamente. Só que se você assoprar muito, encher muito um balão, na hora que você tirar o ar dele, ele já fica mais frouxo, já mais flácido, então ele já não consegue voltar à sua função, sua posição de repouso de uma forma mais adequada. Aí um paciente que tem uma função cardíaca aumentada, a gente vê que ele consegue receber mais volume para chegar numa pré-carga adequada. Então a gente consegue ter uma curva desviada para cima e para a esquerda. Isso geralmente são pacientes que têm um aumento de massa cardíaca, por adaptação geralmente por exercícios, que faz muito cardio, aeróbicos, atletas e tudo mais, eles têm essa função cardíaca mais aumentada. E do mesmo jeito que a gente tem o contrário, que é um paciente que tem uma função cardíaca diminuída, que a gente vê que com pouco volume em comparação à carga normal, a gente já chega no máximo de pré-carga, e a partir daí a gente já começa, em vez de ter uma resposta positiva, aumentando esse volume do paciente, a gente começa na verdade a diminuir essa pré-carga, porque a gente começa a ter uma falência de bomba, tá? Então não adianta a gente ficar infinitamente dando volume para esse paciente, porque vai chegar uma hora que, em vez de ajudar, além de não ajudar, vai começar a piorar o quadro do paciente, tá? Essa aqui provavelmente é a forma que a gente mais vê na parte da hemodinâmica, e talvez até na própria medicina aí que a gente vê durante faculdade, formação e tudo mais. É a forma mais comumente usada do débito cardíaco, que é basicamente frequência cardíaca vezes o volume sistólico, né? A frequência cardíaca é o tanto de batimentos por minuto, né, que é a unidade usada para essa variável. O volume sistólico geralmente faz em ml por batimento, que é mais fácil do que você colocar 80 ml por minuto do que 0,008 por batimento.
E o débito cardíaco, geralmente, nesse cálculo, ele vai sair em ml por minuto, por conta das variáveis que a gente usa, mas nas formas a gente acaba vendo em litro, que é só a gente fazer a conversão por 1000. E a partir dessa fórmula que a gente chega naquele valor de 4 a 6 litros por minuto, que é o que a gente vê que é o comum, né? O normal assim, para adultos em repouso. Porque se a gente for considerar que a gente tem uma frequência média de 70 e um volume sistólico média de 70 ml por batimento, multiplicando os dois vai dar 4.900 ml, que é arredondando para 5 litros. Então a gente tem essa variação que a gente consegue calcular mais ou menos baseado nisso. Carga, tá? O que mais a gente vai conseguir, tanto beira-leito, assim, fazer uma ação mais rápida, mais eficaz, e é o que a gente acaba mais estudando, que é por conta do retorno venoso, né? O que é pré-carga? É o estresse que tem no ventrículo no início da contração. Basicamente, o ventrículo tem essa diástole ventricular, né, que ele vai fazer o enchimento do volume. Na hora que ele termina de encher, esse momento que ele terminou de encher, que ele vai começar a contração, nesse momento a gente conseguiria medir a pré-carga. Infelizmente a gente não consegue, não tem algo que a gente consiga botar no coração e medir o estiramento do coração, né, dos cardiomiócitos, sarcoma e tudo mais. Então a gente não vai conseguir medir isso. Então o que a gente faz? A gente associa, como ele é logo antes da contração, que é o momento que o ventrículo do paciente está mais dilatado, mais cheio, a gente vai fazer os cálculos pelo volume diastólico final ou pela pressão diastólica final. A gente consegue usar esses dois. E geralmente mais pelo volume, né? Nós temos a pós-carga, né, que é a pressão no momento da saída, né? Então é a pressão que o ventrículo tem que vencer para poder ejetar o sangue. Se a gente considerar um paciente que não tem uma resistência muito grande na parte da saída, né, os atores associam a pós-carga com a pressão ou a pressão sistêmica, no caso do ventrículo esquerdo, ou com a pressão pulmonar no ventrículo direito. Claro que isso é prejudicado se o paciente tiver uma estenose aórtica, uma estenose de válvula pulmonar, então tudo isso vai influenciar. Mas considerando pacientes com zero resistência, entre aspas, né, uma resistência mínima ali, a gente consegue fazer essa associação da pressão ali, tanto sistêmica quanto pulmonar. E a gente tem a contratilidade. Aí, destrinchando um pouquinho cada um, né, a pré-carga a gente vai ter essa influência pela resistência, né, que é a dificuldade que o ventrículo vai ter de encher. Então, se a gente tem ali, por exemplo, uma estenose mitral, a gente vai ter uma dificuldade na passagem do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo e, consequentemente, vai acabar diminuindo essa pré-carga do paciente, né, porque o paciente tem como a frequência cardíaca não vai mudar, se ele tem mais dificuldade para o sangue entrar, na hora que tiver uma nova sístole ventricular, o ventrículo não vai estar adequadamente enchido. Então isso aumenta a resistência, vai diminuir a pré-carga. A gente tem o inotropismo ventricular também, que é a força da contração, né? Que a força com que o ventrículo vai contrair, quanto maior a força, maior a pré-carga. A complacência ventricular também, que é a capacidade que o ventrículo tem de acomodar todo esse sangue que vai entrar. Então, se o paciente tem um ventrículo mais complacente, vai entrar o volume com maior facilidade, vai aumentar a pré-carga também. E o retorno venoso, que provavelmente é o mais importante para a pré-carga, né? Quanto maior o retorno venoso, maior a pré-carga, porque o coração vai receber mais sangue. A pós-carga, ela tem uma relação inversa com o débito cardíaco, né? Então, como o ventrículo ele tem que vencer essa pressão para poder bombear o sangue para frente, quanto maior a pressão, né, a pós-carga que o paciente tiver, menor vai ser o débito cardíaco, porque vai passar menos sangue, né? Então, ela tem essa relação inversa com o débito cardíaco, né? E ela é inversamente proporcional à resistência vascular sistêmica, né? Se a gente tem a pós-carga sendo exemplificada aqui pela resistência vascular, que a gente tem uma resistência vascular sistêmica, o paciente vai ter mais dificuldade para poder fazer esse acomodamento, né, esse sangue, ele vai ter mais dificuldade de passar para frente. E a contratilidade é a questão do próprio inotropismo, né? A gente tem as drogas inotrópicas que vão aumentar a força contrátil ali do
do ventrículo, né? Então a gente consegue aumentar a força com que esse ventrículo bombeia o sangue para frente. Então vai melhorar, ajuda até a melhorar caso o paciente tenha uma pós-carga elevada, ele ajuda a resolver isso, tá? E se o paciente tem um volume residual ali no ventrículo, ele pode ajudar também a melhorar o débito cardíaco por conta disso, tá? Aqui nós temos os fatores que mais influenciam no débito cardíaco, né? A gente vê que, embora sejam muito importantes, assim, os fatores que a gente consegue aumentar o débito cardíaco, a gente tem várias doenças que principalmente vão, né, por motivos óbvios, reduzir esse débito cardíaco, né? A gente não tem muita coisa assim, vou ficar doente e ter uma doença que aumente o débito cardíaco. Não tem, né? Então a gente acaba tendo que fazer as intervenções para aumentar esse débito. Como que a gente faz o aumento do débito, né? A gente tem a estimulação, os fatores que influenciam, né? Tem a estimulação simpática e inibição parasimpática, que vão aumentar tanto a frequência cardíaca quanto a contratividade. É o mecanismo que a gente tem de luta ou fuga, né? Basicamente, o paciente ele se adapta a uma situação, né? Ou um exercício, um estresse, uma situação de medo, de ansiedade, que ele vai ter esse mecanismo compensatório que vai acabar aumentando o débito cardíaco. A hipertrofia cardíaca, que é esse aumento de massa cardíaca, né? Que até certo ponto é benéfico, digamos assim, para o paciente, né? Ele não vai ser lesivo. Então, quem faz muitos exercícios, eles acabam tendo uma hipertrofia ali cardíaca, vai aumentar a massa cardíaca, consequentemente vai aumentar a força contrátil, e isso vai ser benéfico para o paciente. Então, é que geralmente, quem tem mais condicionamento aeróbico tem frequências cardíacas mais baixas, porque como ele aumenta a força contrátil, o volume sistólico é maior. Se o volume sistólico é maior, para a gente não ir aumentando o nosso débito cardíaco infinitamente, a gente tem uma resposta compensatória de diminuir a frequência cardíaca. Então a gente pega esses pacientes com 60, 50, 45 de frequência cardíaca, que às vezes para ele é o basal, né? Para ele tá tudo bem. E os fatores que a gente tem que influenciam negativamente no nosso débito são basicamente as patologias que a gente vai ter no dia a dia, que a gente tem a hipertensão arterial grave, que vai fazer um aumento dessa pós-carga, então o coração vai ter mais trabalho para vencer essa pós-carga e, consequentemente, vai acabar diminuindo o débito cardíaco. Inibição de estimulação nervosa, que vai diminuir a frequência cardíaca, vai diminuir a contratividade. As arritmias, porque não vai ter também uma contratividade adequada, como, por exemplo, as fibrilações e tudo mais, que vai acabar atrapalhando esse volume vai acabar atrapalhando na diástole ventricular, porque não vai ter a sístole atrial. Obstruções coronarianas vai acabar trabalhando também o fluxo no coração, que vai diminuir a perfusão dele. As valvopatias, principalmente questão de estenose mitral, a própria estenose aórtica, de válvula aórtica, também pode atrapalhar tanto a entrada quanto a saída do sangue no ventrículo, então isso vai diminuir o débito cardíaco. Cardiopatias congênitas também vai acabar influenciando a mesma coisa, pode ter uma dilatação, por exemplo, Chagas, que tem uma dilatação que ele já não consegue mais contrair de forma adequada. A miocardite, que vai ter inflamação ali no músculo do miocárdio, então vai acabar atrapalhando também. E se o paciente tiver uma hipóxia, vai acabar gerando uma hipóxia cardíaca ali, o coração não vai ser bem perfundido, por motivos óbvios ele não vai conseguir fazer a sua função de forma adequada, né? Ele vai acabar diminuindo a função o débito cardíaco, porque a função dele está reduzida, né? Ele está em situação de sofrimento. E como que a gente calcula esse método? Como que a gente calcula o débito cardíaco? A gente tem alguns métodos, uns mais invasivos, outros menos invasivos, né? A gente tem, por exemplo, o catéter de artéria pulmonar, que é o nosso Swan-Ganz. É um método extremamente invasivo, assim, comparando aos outros. É um método muito bom para a gente conseguir estimar o débito cardíaco, porém a gente tem várias problemas logísticos, né? Tem que ter um catéter específico, é só o catéter Swan-Ganz, a gente não pode usar um catéter central. Então, se o paciente chegou a um ponto de precisar de um Swan-Ganz, provavelmente ele já está muito invadido, então já é um paciente que está entubado, com uma depressão invasiva, um acesso central, você vai colocar mais um dispositivo invasivo que vai lá na artéria pulmonar para poder fazer essa medição. Então, é um método muito invasivo, mas que consegue trazer muitas informações para a gente
através na questão da própria termodiluição, a gente vai fazer todas as estimativas de débito cardíaco. A gente tem o ecocardiograma, que é uma ferramenta muito boa, que a gente consegue fazer beira-leito para fazer uma estimativa, mas é mais, como, né, diz, uma estimativa do débito cardíaco. A gente não tem algo muito fidedigno. A gente consegue fazer todos os cálculos, mas pode ser atrapalhado pela janela do paciente, pela condição que o paciente está. É operador dependente, então se duas pessoas fazem isso, às vezes não conseguem chegar no mesmo resultado, mesmo fazendo um intervalo muito curto de tempo. O Doppler transesofágico também tem todas as formas que a gente consegue avaliar ali a saída do sangue pelo ventrículo para poder fazer essa aferição, essa estimativa do débito cardíaco. A gente tem a diluição por lítio também, que dá para usar o lítico para poder fazer essa aferição. E ultimamente vem se usando muito a análise de contorno de pulso de pressão arterial, que vai ter uma aula específica só sobre isso. Mas basicamente a gente tem. É um método que vem ganhando muito espaço nos últimos tempos. Ele é um método invasivo ainda, mas de acordo com a própria referência, ele fala que ele é menos invasivo porque ele só precisa de um PAI. E geralmente um paciente que a gente quer calcular um débito cardíaco, assim, que a gente precisa de uma conduta mais refinada, mais pontual, geralmente esse paciente já está com uma PAI, né? É menos provável que você tenha um paciente que precisa de tanta avaliação assim, que não esteja grave a ponto de precisar de uma PAI. Então a gente a gente pega a PAI, a gente consegue ver com a área sobre a curva do contorno da pressão arterial e fazer alguns cálculos. Ele tem algumas dificuldades técnicas, principalmente de questão de calibração, que tem a calibração interna e externa, mas a gente discute isso aí melhor na aula propriamente dita.